aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje temos convidados especiais, convidados internacionais, convidados de garbo e elegância. Temos aqui hoje os amigos do Dados à Portuguesa. Alô! Gente, vou começar com uma pergunta particularmente difícil. E é a pergunta que é feita a todos que vêm ao nosso podcast. Que dragões vocês são? Perguntas difíceis. Aqui é um podcast... Aqui é um podcast que só dragões podem participar. Mas fiquem à vontade, tá? Nós temos um dragão burocrata, nós temos um dragão preguiça. Nós somos dragões bastante diversos. Nem é os dragões oficiais do Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu gosto do lore do Steel Dragon, do dragão de metal, que é um dragão que vive para as artes e que várias vezes volta a ressuscitar em corpos humanos para poder viver a vida humana ao pleno. Eu identifico-me um bocadinho se cá com isso. Então, eu tenho um dragão de metal. Eu, para mim, vou dizer que sou uma Fairy Dragon, ou seja, um dragão fada. O dragão fada é a primeira que nós temos. Gosto assim, descolorida e majestosa, mas também muito brincalhona. Ok, eu vou fugir um bocadinho então ao modo tradicional. Vou dizer que sou o dragão organizado. Olha só! Precisamos de um desses por aqui. Assim, eu tento ser, obviamente, que o mundo e a vida volta e meia são um caos, mas tenho o meu conforto nas coisinhas no sítio certo, organizadas, tudo ali embarcadinho no ponto. É assim que eu passo bem. Olha só. Há de ver as campanhas que ele faz. Ele agarra em dossiês e põe notas e notas e notas cheias de highlights e de pontinhos, tudo organizadinho para a malta. É espetacular. Num textozinho e nas notas gosto de ter tudo color-coded e com referências e com setinhas e com pequenas caixinhas de informação. Gosto de me organizar. É por aí. Yeah. Então, gente, se preparem que esse bate-papo promete... E vai ser muito divertido, vai ser muito bom. Então, Ricardo, sobe a vinheta! É dado o início, o conclave. Bom, meus amigos, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora, vocês já devem ter respondido elas várias vezes. Eu tenho certeza que vocês já responderam essa pergunta no Mestre dos Dados, que, diga-se de passagem, é um ótimo nome de quadro. Mas contem aqui para os ouvintes do Covil do Dragão como vocês conheceram os RPGs, como vocês conheceram os jogos narrativos de mesa. Como conhecemos ou como começámos a jogá-los? Um pouco dos dois. Como conheceram, como começaram a jogar? No meu caso, eu conheci através do podcast, que era o... agora está-me a faltar o nome. Era Critical Role na altura e também um outro que eu agora não me lembro o nome dele. E o começar a jogar foi aqui por causa do Pedro, em que estávamos num bar à conversa e de repente começou-se a falar de jogos de RPG. Aquela conversinha normal que é tipo, o quê? Gostas de D&D? Conheces D&D? Abrir uma gabardine com todos os livros, todos os dados e anda, vamos começar. Foi literalmente o momento em que estávamos os dois à procura de um ponto em comum. Era tipo, carros? Não. Desporto? Não. Jogos narrativos? Tu gostas de jogos narrativos? Bora! E depois convidam-me para ir fazer, para juntar-me à campanha, fazemos para experimentar. A partir daí foi giro. A nossa primeira campanha foi de um ano, não foi? Ou dois? A nossa primeira campanha, se não estou em erro, demorou ano e meio a 2 anos. Sim, Dungeons and Dragons. Yeah. Exatamente. Muito divertido. Então vocês são amigos há bastante tempo já.
Ah, sim, já... sei lá, 8 anos? Mais? Eu conheci o Mitchell já para aí há coisa de 10 anos. Por aí. E a ti conheci-te há cerca de 8 anos. Há uns 8. 8 anos, exatamente. Ou seja, jogavam uns anitos. Não sei. Não, no meu caso foi um bocado como o Mitchell, embora eu não conhecesse propriamente nada sobre RPGs, nem Dungeons and Dragons. Já estava um bocadinho dentro de jogos de computador e um bocadinho mais dentro dessa área, até que aí está, o Mitchell e o Pedro falaram-me do jogo, Dungeons and Dragons, e convidaram para experimentar, e tanto insistiram, que lá aceitei e pronto, continuamos já há uns bons anos. Confesso que fomos um bocadinho chatos no início. Ah, sim, pois foram. Foi só no início, agora está tudo tranquilo. Ah, sim, agora está bom. Sim, tu já desististe, já nem é preciso convencer. Já sim. vais logo. A parte boa de estarmos casados, pelo menos boa para mim, espero que também seja boa para ela, é que lá está, os RPGs vêm de arrasto. Quer ela, quer não, faz parte da bibliia da casa. Faz parte do contrato. Exato. Mas lá está, pela minha parte, através dos jogos de computador e dos RPGs, já tinha uma noção, dos jogos de roleplay de mesa. Houve uma certa altura que estava no Twitch à noite a ver malta a jogar, streamers e tudo mais, e deparei-me com... Não é um podcast, aliás, é mesmo... Eles são mesmo um canal que fazem D&D, maioritariamente D&D, mas também volta e meia vão outros sistemas, que são os Our Reroll, que isto é em 2016, se não estou em erro. E ainda hoje fazem... E a partir daí, pronto, foi uma avalanche. Fui à procura dos manuais online, meti-me a jogar online no Roll20 com pessoal americano, pronto, em inglês. Mas queria depois começar a mestrar. Começar a jogar com o pessoal português, começar a mestrar, e foi daí que eu comecei a arrastar o pessoal à minha volta. Tanto que apanhei o Mitchell, apanhei a Solange, e mais pessoal, e desde então ter sido o evoluído da coisa. Então o Pedro que começou com tudo, né? Foi o paciente zero. Eu comecei a contagiar um bocadinho a malta toda, foi por aí. E como surgiu a ideia de montar o podcast, de ter o podcast? Vamos fazer o Dados à Portuguesa. Vamos gravar as sessões de jogo e distribuir para todo mundo ouvir. Quem teve a ideia? A ideia... Isso foi o Mitchell. Isso foi do Mitchell, exatamente. Eu estou a ver se consigo me esconder aí em algum sítio para não estarem a dizer o meu nome tantas vezes. Não vale a partir de agora está esquilhado, ó Mitchell. Estás tramado. Já fui. A culpa é sua, Mitchell. Em minha defesa, e também em nossa, nós antes também já tínhamos tentado fazer uma brincadeira similar, a gravar as nossas sessões. Para nós temos também um historial das nossas sessões gravadas e das nossas histórias que contávamos, mas depois, devido a circunstâncias da vida, nunca chegou a ir para a frente para o público. No entanto, houve uma oportunidade de, agora um bocadinho mais velhos, retentarmos fazer esse projeto e queríamos fazer uma coisa nossa. Agora, bom ou mau, os episódios estão a sair e acho que está a haver boa aderência, pelo menos temos ainda uma boa quantidade de pessoas que nos ouvem no podcast público. Ainda também temos o nosso Patreon, que tem pouquinha gente, mas são os nossos lendários, são de coração. Não, pode ter certeza que tanto o link do podcast, tanto quanto do Patreon, vão estar na descrição desse episódio. E pessoal, eu convido todo mundo aqui a ouvir o Dados à Portuguesa, que é muito divertido, muito divertido. E uma coisa engraçada é que, obviamente, eu não falo por todos os brasileiros, mas grande parte dos brasileiros considera os portugueses muito formais, sabe? Na maneira de falar, vê com bastante formalidade. E quando você ouve os Dados à Portuguesa, isso cai por terra absolutamente. Excepto o Salazar. O Salazar é extremamente formal no que toca quando está a falar. É uma característica específica da personagem. Exatamente. Sim, mas isso também... Bem, a verdade é que ao final do dia somos um grupo de amigos a jogar. E é normal as conversas serem muito mais casuais e fáceis do que com outras pessoas, com estranhos. Já há uma intimidade, já há um companheirismo, já nos entendemos todos um bocadinho uns aos outros para estarmos à vontade. Já são alguns anos em campanha, por isso também ajuda bastante. Já são alguns anos. Isso mesmo. Mas isso é muito divertido, porque na edição, as brincadeiras, as piadas que tem toda a sessão de RPG
tem disso, né? Onde se sai um pouco dos personagens pra fazer uma piada aqui, uma piada colar. E o Mitchell mantém isso no podcast. Ele não corta essas piadas, essas risadas. E isso sabe? Dá aquela sensação, aquela familiaridade com o jogo. Isso é muito legal, isso é muito divertido. Também é para manter um bocadinho a puridade, digamos assim, de como nós fazemos as nossas campanhas. Eu, a nível de edição, se cortei falas, foi mais para tirar tempo de algumas descrições ou alguma tirar dúvidas de regras que não era necessário, ou estarmos a fazer contas de matemática de manhã, também ajuda bastante cortar essa parte, e os intervalos, o espaço de silêncio que há entre uma fala e outra, para também ser um bocadinho mais dinâmico. De resto, somos nós a jogar, e é como os nossos jogos que muitas vezes costumam decorrer, com estilos diferentes também. Nós agora vamos ter a nossa segunda campanha, e que quem vai estar a mestrar é o Pedro, que é uma dinâmica também totalmente diferente, com outros jogadores e com 2 convidados nossos também, e vai ser muito divertido, na minha opinião. Podemos até agarrar em 2 personagens, uma personagem minha e uma da Solange, que eram da nossa primeira campanha, que também foi giro. Podemos revoltar Lembrar. às personagens antigas, ao que começou tudo. Exato, é que desde o início sempre quisemos fazer que estas campanhas do Dados à Portuguesa fossem algo normal, algo fluido. Exatamente a experiência que qualquer pessoa tem a jogar em casa, com amigos, online, seja como for, a verdadeira experiência de jogar a uma mesa com pessoal. Nada super editado, nada super formal, nada super automático. Simplesmente malta a divertir-se. Sempre foi esse o nosso conceito. E é isso que temos a puxar. Tentámos e continuaremos a tentar. É essa a nossa ideia. Aí tá funcionando muito bem. Tá ficando muito divertido realmente. E muita gente sente falta disso. Tem algumas pessoas que acham que algumas streams de RPG ou alguns podcasts de RPG tem um quesinho de roteirizado, sabe? Sim. Que algumas pessoas não se agradam disso, algumas pessoas não gostam disso, preferem alguma coisa mais espontânea. E isso, no Dados à Portuguesa, dá pra perceber bastante, assim, logo no primeiro episódio. E a ideia foi mesmo essa, foi tentarmos criar episódios, campanhas, coisas que as pessoas gostassem de ouvir, e ao mesmo tempo também fugir um bocadinho à norma daquilo que se anda a fazer comumente. Esse também foi um dos fatores pelo qual o que nos levou a fazer mini campanhas. Nós sabemos que, lá está, como falámos antes da conversa, o tempo é curto para toda a gente, nem toda a gente tem disponibilidade para estar a assistir a 3, 4 horas de sessão. Por muito entretenimento que proporcione, muita gente infelizmente não tem esse tempo. Por isso é que nós decidimos apostar em mini campanhas. Episódios pequenos, cerca de 1 hora, 1h30 no máximo. Bite size, pequenas histórias em que as pessoas possam ouvir, entreterem-se e a seguir faz a história completa, para bem ou para mal, e são os dados que decidem, e depois seguimos para outra mini campanha e para outra mini campanha. E não só em D&D, mas também temos ideia de ir para outros sistemas, eventualmente. E assim, vocês podem contar qual um próximo sistema que vocês pretendem usar? Eu já estou a escrever uma mini campanha em que a ideia é usarmos Kids on Bikes com vertentes com outras mecânicas também, com a base dos Kids on Bikes, que também se viu em Dimension 20, do Never Stop Blowing Up, que é também uma outra campanha. Vamos estar pelo menos na minha ideia, era fazer uma coisa mais parecida com anime, digamos assim, a nível de estilo e contar uma história. Entendi. Eu não consigo imaginar o Pedro interpretando uma criança por causa do Salazar. O Salazar parece que já nasceu grande. Isso aí pode estar no futuro, não sabemos. Pode estar no futuro, sim. Ainda estou a ponderar como é que vai ser. Os pormenores, mas acho que vai ser algo interessante, pelo menos para o ouvinte, e algo também diferente, uma dinâmica diferente. E caótico. Se calhar ainda mais caótico do que foi a luta pela coroa. Olha, então vai ser bem caótico. E lá está, a ideia também é não só alterar sistemas, mas alterar o cast. Por exemplo, luta pela coroa foi o Mitchell a mestrar com um cast. A próxima campanha que vai sair agora em outubro sou eu a mestrar com outro cast, e a ideia é ver também essa rotatividade. Conforme os sistemas mudam as pessoas, mudam os personagens,
mudam as sinergias, e a ideia é tentar sempre ter uma experiência nova, diferente e refrescante. E em algum momento vocês pretendem fazer algo parecido com o que o Critical Role faz e ter as gravações mesmo com vocês ali presentes na Twitch ou no YouTube? Vocês têm pretensão? Ou vão trabalhar só com áudio mesmo? Bem, isso já foi uma ideia que falámos. Sim, foi uma ideia que falámos. Mas a verdade é que envolveria muita coisa, desde disponibilidade para todos podermos estar presentes. É muito mais fácil haver disponibilidade para estarmos online, e depois todo o setup necessário, desde o material de gravação, câmaras. E eu sou extremamente perfeccionista, ou seja, isto iríamos gastar um budget do caneco. É algo que sem dúvida que já falámos em talvez experimentar, mas não para já. Exato. Sim. Nós a fazermos um test run seria potencialmente com um one shot ou 2, para ver como é que funcionaria. Algo que não nos obrigasse a ficar comprometidos com aquela duração daquela campanha, até pelos constrangimentos de tempo e de horário. Entendo. Mas está falado para uma possibilidade do futuro. Maioritariamente é desde que no futuro haja propriamente o dinheiro para conseguir fazer isso, éramos capazes de tentar, nem que fosse só pelo divertimento de um dia. Hey, dados à portuguesa live, bora ver o que é que acontece. E uma outra curiosidade, de onde surgiu o nome Dados à Portuguesa? Porque ele é muito bom. Porque, pelo menos pra nós aqui, soa como comida, sabe? Batatas à portuguesa, sabe? E é um bocado essa a base. Não sabes a lista toda que foi. Foi uma lista gigantesca. Foi. Meses e meses a estudar. Havia muitas opções. E opções até bastante engraçadas. Mas acho que esta também varia um bocadinho de comida, especialmente carne à portuguesa. Carne de porco à portuguesa. Carne de porco à portuguesa é um prato muito conhecido. E acho que, pronto, fica no ouvido. Por isso, sim, deriva de comida. Vocês se recordam de algum desses nomes que não foram escolhidos? Calma aí que eu acho que ainda tenho isso alguns aqui nas notas. Dá-me um bocadinho, vão conversando que eu já encontro. Ele é organizado mesmo, olha só. Eu sei que nós fizemos uma série de notas de um documento comum em que fomos acrescentando nomes. Pois foi. Eu tenho guardado no computador. Era. Yeah. Eu tenho guardado no computador alguns também. Tá. E a parte dos dados é um bocadinho como não queremos ficar presos a nenhum sistema. Era muito fácil dizer D&D à portuguesa ou RPGs à portuguesa. A ideia dos dados não estamos presos a nenhum sistema e queremos jogar com dados e ter a interatividade dos dados à volta de uma mesa, neste caso, uma mesa virtual. Mas é um bocadinho essa a ideia. Certo, mas o nome realmente ficou incrível, ficou muito legal. Se fica catchy e se as pessoas apanham, tanto melhor para nós e para toda a gente. Sim, soa bem. E os ouvintes, vocês provavelmente a maioria são portugueses, mas já tem bastante ouvintes de outros países também? Temos alguns. Nós neste momento temos uma base de pessoas a ouvir-nos dos Estados Unidos, 6% das pessoas. Do Brasil temos 4%. De Singapura temos 2%. De Suécia temos também 2%. Áustria também. E Canadá. Temos isto são tudo análises ou estatísticas que o nosso site, onde nós temos o nosso podcast, o JAT, que nos entrega, para nós conseguirmos também ver o que é que está a chamar mais a atenção. Por exemplo, desde o momento em que entraste em conversa connosco no Instagram, a malta do Brasil, por acaso, aumentou-nos até uma boa percentagem. Tanto de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas. Nós temos as estatísticas todas, essencialmente. Olha só! Agora eu fiquei orgulhoso. Sim. Mas quer dizer que o Brasil está perdendo para os Estados Unidos? Não. Gente, vocês que estão ouvindo isso aqui, vamos aumentar isso aqui. A gente não pode perder para o americano? Não, que isso, gente. Vamos aumentar os índices aí. Quero mais brasileiro ouvindo dados à portuguesa. A gente não pode ficar para trás, não. Tecnicamente, quem é fora do país que está a nos ouvir mais é Nova Iorque. Dos 6%, temos 25% destes 6% a ouvir-nos. São de Nova Iorque e Flórida. Não, na Flórida é brasileiro. Portugueses e brasileiros que lá estão de certeza. Sim. Garantido. Na Flórida eu tenho certeza que é brasileiro ouvindo vocês.
Pronto. Em Nova York eu não sei, mas na Flórida é. Não, mas Ok. estatisticamente falando, é capaz de haver pelo menos um ou dois, pelo menos, estatisticamente Sim. falando. Tenho Ah, aqui tem já muito uma brasileiro na listinha Flórida. de alguns nomes que foram à vida para os dados à portuguesa, que era Ah, sim. o D6 à portuguesa, a rolagem lusitanas, mesa de jogadores, RPG no país, aventuras em terras lusas, tábua de heróis, dados e dragões e contos de Portugal e continua. Tudo dentro do mesmo estilo. Mas acho que nós escolhemos o melhor de todos, aliás, chegámos à conclusão que o melhor de todos era mesmo os dados à portuguesa. Ah, não, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Com certeza foi o melhor. Quando a gente ouve dados à portuguesa, a gente percebe que tem muito termos em inglês. E para quem é jogador de RPG já conhece, já sabe. Mas eu fiquei curioso, o material traduzido em Portugal não é tão comum? Não é tão disponível, infelizmente. A maioria dos sourcebooks que existem é maioritariamente em inglês. Sim. Volta e meia apanhamos um em francês ou espanhol. Brasileiro em português do Brasil é muito raro apanhar-se. Aliás, eu pelo menos nas lojas nunca apanhei nenhum. Mas por norma os sourcebooks, os livros-fonte são principalmente ingleses. Por isso é que volta e meia há os tais estrangeirismos e também por ouvirmos os outros streams, os podcasts, Critical Role, Dimension 20, fica sempre um bocadinho engrenado na nossa linguagem. Sim, e também a nossa geração, ela toda teve inglês na escola e mais vais notando o português de Portugal a falar, é muito bilíngue, a usar expressões em inglês enquanto fala, e até mesmo a forma como estrutura algumas vezes as frases é também parecido com o inglês, mas isso também, para mim, pelo menos, acontece porque eu sou canadiano, então a forma como falo muitas vezes está estruturada em inglês e depois traduzo para português. Exato. E na nossa própria sociedade, por exemplo, no mundo empresarial, tens os budgets, tens os meetings, Sim, tens há os muito focus inglês groups. no dia a dia até. Ah, sim. É que aqui no Brasil, a maioria do público só joga se tiver em português. Se o material tiver em inglês, não usam. Não gostam de usar. Tem aqueles que ainda usam o material, as pessoas que ainda falam inglês. Mas a maior parte das pessoas que jogam RPG, eles vão preferir ter um conteúdo em português, porque não é bem assim, tem uma rejeição bem grande o material em inglês assim. Os jogadores mais antigos usam material em inglês. Os jogadores novos não. Se não tiver em português, passam longe. Sim, também faz sentido. Exato, tendo em conta que as novas edições pegando em Dungeons and Dragons, que é o exemplo mais abrangente, as novas edições têm tido cada vez mais traduções. Faz Vão sentido. continuar a ter. E sim, Cada vez mais vão optar por expandir e para diferentes línguas para apelar Mas também- cada vez a mais pessoas. Sim, mas também não foi neste novo Player's Handbook que eles não vão traduzir para português do Brasil. Não vão. Erro. Na minha opinião, acho que é um erro, porque quantas mais línguas traduzirem, melhor é, mas pronto. Aqui a Exatamente. gente também acha. Mas pro mercado nacional, os RPG nacionais, o pessoal ficou bastante feliz. sim, saindo um grande competidor, há sempre muito mais espaço para depois os outros Com sistemas certeza. que Aqui têm expandido. no Brasil, nós temos um RPG, o Tormenta. Não sei se vocês Claramente. já ouviram falar. Sim. Ele é um D20 System, baseado em D&D, só que com um cenário próprio e algumas regras próprias, e que tem crescido bastante. Esse ano mesmo ele completou 25 anos e atualmente é o RPG mais jogado do Brasil. E com a saída do D&D do Brasil, esse número disparou, aumentou bastante. O Tormenta 20 também está muito bem escrito no que toca a mecânicas e assim. Estive a lê-lo até há pouco tempo quando foi para fazer a pergunta para o mestre dos dados no nosso Instagram, onde fazemos perguntas de resposta múltipla só para divertir semanalmente. Tive que estar a ler, li com gosto o Tormenta 20, jogo do One, acho que era esse o PDF que estava disponível, e a Sim. forma como está escrita e tudo é muito apelativo para o jogo, e a nível de combate é muito interessante. Eu gostei da forma como estava disponibilizado as diferenças de ações e os estilos de ação. Adorei. Ainda não tive a oportunidade de jogar, mas tenho que ver se consigo, nem que seja este ano no Hall Lisboa. E bom que vocês gostaram,
que você gostou, porque aqui no podcast tem algumas coisas que já se tornaram tradições. E uma das tradições é, infelizmente, por minha conta, que eu tenho um hábito de fazer uma promessa no meio do podcast e depois ficar me complicando, mas eu cumpro todas elas. E na última vez que nós recebemos convidado de Portugal, né, o Cristiano, do RPG Portugal, que inclusive ia estar aqui hoje como co-host, mas não pôde porque ele está num evento. Não me lembro o nome do evento. Deve ser o Iberanime do Porto. Sim. Era este fim de semana. Ele está num evento com um RPG que ele escreveu e tudo mais, que ele vai apresentar. Então, espero que a essa hora ele deve estar apresentando, então vamos torcer por ele aqui. Tá a correr bem, de Vai certeza. correr bem. No episódio que ele teve aqui com a gente, eu prometi uma mesa de Tormenta, de uma aventura bastante antiga de Tormenta, chamada Dado Selvagem. E eu prometi pro Cristiano que ia fazer essa mesa com jogadores portugueses. Eu disse que ia ficar pro final, mas já tô contando, né? Então, eu vou convidar vocês. Não é uma aventura grande. Em um dia dá pra finalizar ela. Então eu gostaria de convidá-los a jogar a mesa de Tormenta. A primeira vez, Tormenta 20, aqui no Covil do Dragão. Se vocês tiverem disponibilidade de horário, de tempo. Sim, mas isso aí fazemos como também para esta entrevista, damos as nossas disponibilidades e tentamos arranjar um meio termo para toda a gente, como Sim, também claro. fazemos para nós o mesmo. Eu, por mim, tudo bem. É sempre Eu, por divertido mim, estar a também. jogar sistemas diferentes. Então, bom saber. Então, já vamos estudar isso daqui, vamos manter contato. Nice. Eu acho, Ricardo, se você puder pegar essa parte e jogar lá no final, Não. Notas para o editor. Adoro. vai ficar bem interessante. Não, fica combinado. Fica combinado, ficamos à espera. Perfeito. Mas voltando a falar sobre o Dados da Portuguesa, como é o processo? Como vocês organizam o podcast? Como vocês criam esse conteúdo? Bem, primeiro, geralmente nós escrevemos um género de uma pequena descrição sobre a campanha que nós pretendemos fazer, a quantidade de sessões que prevemos que essa mini campanha terá e depois as pessoas com que vamos convidar para se juntar a nós. A seguir as pessoas estarem reunidas, fazemos um grupinho no WhatsApp, procuramos as disponibilidades e para aí uma vez por mês fazemos uma sessão. Fazemos uma sessão gravada. Onde usamos gravadores web-based de internet, como o StreamYard, que vamos agora mudar para outro no futuro, e recebemos as pistas todas em separado, e depois entra a minha parte, que é juntar tudo e pôr tudo bonitinho, com filtros, condensadores e depois jingles também. A música, nós tentamos fazer as nossas sessões com a música da sessão, só que algumas vezes, especialmente por causa de problemas de internet ou então por causa de passagem de músicas entre umas e outras, nota-se um pequeno buraco ou então alguma coisa está a repetir muito, então eu depois faço edição das músicas e tento fazer com que mantenham o mesmo tom da cena ou então até mesmo consiga trazer um bocadinho mais de sentimento, como algumas músicas que nós temos da Anita Tatlo, que é a música mais triste que eu tenho aqui no meu soundboard, que usamos maioritariamente quando ocorrem certas desgraças que ocorreram na luta pela coroa, não é, malta? Exato. Volta e meia acontece, é verdade. Já chegaste a ouvir até que episódio? Eu ouvi até o 3º episódio. Terceiro. Chegaste a terminar o 3º episódio? Sim. Ok. E, essencialmente é a última música que aparece quando há a pequena explosão no final. Não conta. O pessoal vai ouvir ainda. É uma explosão de alegria, ou talvez não, quem sabe. É tanto amor e carinho que acontece. Ai. Amor e carinho por todo lado. Uma dúvida que eu tenho muito grande. A voz do Oswald é editada? Ou é uma editada. Não acredito! Essa é a minha voz assim. É um falsete que eu puxo mais para baixo e faço um bocadinho de raspar a garganta. Caramba, eu jurava que era edição. Não. Acho que o único que está editado é no 3º episódio, a voz do gajo das baratas. Sim, esse está editado. Nanos. O Nanos está editado. Nós somos Nónimos. Mas o Esse resto está é editado. tudo... Tudo o resto É as nossas vozes. é o Mitchell.
São as nossas cordas vocais e muito esforço e compensação de a seguir às vezes. Caramba, agora fiquei impressionado. Eu tenho. Os meus falsetes ficam muito de desenho animado de Goblin. Sim. E quando falo muitas vezes assim, isto fica um bocadinho tipo Chipmunk. Uma outra dúvida. No grupo principal, não tem nenhum humano. Verdade. Curiosamente, não. Isso é muito inusitado, vamos botar assim. Que normalmente sempre tem ao menos um. Sim, mas eu acho que isso é por culpa minha. Porque para a luta pela coroa, eu dei a cada um tipo continentes que estavam segregados, que estavam divididos por raças. E a dos humanos, eu fiz muito tipo Bridgerton a nível de sítio, enquanto que os outros eram mais fantásticos, como por exemplo Draconísia, que ser mais envolvido com dragões, mas ter uma milícia muito grande. Feródia, que era a terra das bestas e dos animais, e em que a luta pelo mais forte era o que mantinha a lei, que foi a Helm Salazar vem. Tínhamos Infernia, que tem tecnicamente três subcontinentes lá dentro, que era pelos contratos, pelas promessas, e depois é essencialmente aquela brincadeira entre devils e demónios. E depois tínhamos a Mamá, que é regente de todas. Sim. Particularmente, a campanha me ganhou. Foi aquela parte que eu falei, ok, eu tenho que ver como isso termina. É logo no início, na cena onde se tenta abrir o portão. Ali toda a complicação. É muito A coisa bom. mais simples torna-se as mais difíceis. Ali é muito... Aquela parte é muito engraçada. Muito engraçada. Eu garanto, todo mundo, ouve até aí. Se você ouvir essa parte, eu duvido que você não vai gostar. É impossível não gostar. É muito bom. E aliás, eu vou acrescentar uma coisa, que é, particularmente nessa cena inicial, existem várias pistas que, em retrospectiva, vão moldar a continuação da mini-campanha. É só o que eu tenho a dizer. Em retrospectiva, há muitos pequenos pormenores que acontecem aí. Agora lá vou eu ter que ouvir de novo pra tentar achar. Desde interações, desde diálogos, há muitos pequenos pormenores que depois no final, naquela altura aconteceu A, B e C, que agora em retrospectiva faz mais sentido. E é só isto que eu vou dizer. Ricardo, prepara o alerta de spoiler aqui. Spoiler. Avance 30 segundos. Quando chega a cena que... Deixa que eu abro. Eu sei o que tem que fazer. Abre de sésamo. Aí tem uma pausa e nada acontece. Nada. Dessa parte em diante eu falei, ok, eu gosto disso. Agora eu quero ver como termina. Lá está, aquela mistura de situações sérias e formais, completamente disruptadas por uma intervenção assim aleatória. Sim, foi. Não, tá. Mas acho que em todas as campanhas e histórias que já jogámos, as coisas por vezes as mais simples, como abrir uma porta, acabam sempre por ser complicadas de alguma maneira. Ou porque começamos a experimentar outras coisas que completamente não têm nada a ver e que dão a volta. Ou então achamos que é um grande bicho de cabeças e na verdade é só uma porta, é só dar à maçaneta. Exato. Mas o nosso era só tão condicionado que... Eu posso dizer a qualquer mestre do jogo, se alguma vez estiver a fazer um one-shot e a perceber-se que a parte que os aventureiros estão a ir demasiado depressa, ponham uma porta trancada à sua frente. Acabou. Meia hora de jogo ali, só. Sem problema. Sem qualquer problema. Ou então faço um episódio de compras. O episódio de compras também tem que demorar 2 a 3 horas à vontade. A porta trancada é sempre assim. Porque... eu vou verificar se tem uma armadilha. Aí o mestre fala, você não encontra nenhuma. Ele não acredita! Também pode ser como se foi uma frase. Pode simplesmente dizer que, quanto tu saibas, não está lá nenhuma. Exato. Só é preciso dizer, à primeira vista parece que está tudo bem. É só esse inuendo que é preciso. É verdade. Está ou não está? Não tens a certeza? É verdade. À primeira vista, olhando assim, parece que não tem nada. E aí vai meia hora só nisso. É bem verdade. À vontade. É que nem tocam na porta.
quanto mais. E engraçado é que além da porta, o Mitchell ainda meteu um buraco. Sim. O mal Isso também deu muito. Não, ele meteu vários buracos. A questão foi essa, meteu vários buracos. Epá, em retrospectiva, digam lá que não era uma adivinhação. Não sei se vou ficar louco, pois Mas não. na altura Já- ninguém já- conseguia perceber. Já tivemos esta conversa várias vezes, que é, parece simples, mas se houver uma oportunidade para alguém complicar, alguém vai complicar. É sempre assim. Tem uma cena também, logo no primeiro episódio, com baratas, que a descrição do Mitchell e a Solange, na voz dela, dá pra perceber que ela ficou com muito nojo só de ouvir. Sem dúvida, o Mitchell é muito bom a fazer descrições e às vezes são demasiado Lá realistas. estou eu a esconder-me debaixo da pedra outra vez. A reação também foi muito real, foi muito visceral, assim. E é bem legal. Isso pra quem gosta de jogo narrativo, isso conta muito. Isso eu acho que, eu já disse antes, o que mais atrai um jogador ao dado essa portuguesa é a naturalidade da campanha. Você realmente tá ouvindo uma campanha de jogo. Então, realmente está ouvindo isso. E isso é legal demais. Isso é muito bom. Obrigado, primeiro de tudo. Segundo, também ajuda bastante nós conhecermos bem uns aos outros e eu saber que palavras usar ou que sons fazer para chatear uns e outros, ou então que momentos eu posso fazer. Porque, por exemplo, o nosso podcast é maioritariamente áudio. No entanto, se houvesse vídeo, vocês viam o momento em que, pondo o spoiler aqui, em que Salazar perde a sua mobília toda, vocês veem Solange, a Alquia, a saltar com o microfone muted, do género, toma! Yes! Sim! E, Fazer uma grande festa. sim, e eu a fazer uma cara de parece que Não! alguém me pegou uma rasteira e eu fui direitinho ao chão. Eu estou literalmente agora a franzir a cara ainda a pensar nisso. Os meus Mas foi fãs mudavam giro. os pratos a todos. Diz lá que não gostaste do Grom à conta disso. Não, Começou não. com a sua força. Aliás, foi o contrário. Eu passei a gostar ainda menos do Grom. O Grom é outro personagem também que é bem divertido. Eu gosto dele. Ele emula Não, bem. não, temos que ajudar. Mas ele, não, eu não quero ajudar, eu quero tudo pra mim. Ele emula bem a Eu filosofia de eu Feróvia. quero dominar tudo. Aí, É verdade. e o jeito Eu que ele sou mais fala, forte. você fica, olha só, eu sou mais forte que todo mundo, é tudo meu. Simples assim. Mas eu queria saber de vocês também um pouquinho de como é o mercado do RPG em Portugal. O mercado em sentido de pessoas a jogar. E também tem muitos autores portugueses de jogos. Se tem algum cenário, pode ser para outro sistema, mas algum cenário que seja português. É assim, nós somos pequeninos. Portugal também é pequenino. E o nicho que nós temos dos jogos narrativos, temos malta que faz jogos caseiros, digamos assim, como por exemplo estou-me a lembrar do Mariano, que fez os heróis modernos, que é uma forma de representação de fazeres roleplay como se estivesses numa editora de bandas desenhada a fazer a próxima edição de uma banda desenhada de super-heróis, em que os jogadores, digamos assim, são membros da empresa e que estão a dar as ideias do que é que cada personagem como super-herói fazia, e o GM, o mestre do jogo, é mais o realizador, que é isso o nome, ou o diretor da revista. E na minha opinião eu adoro o jogo, acho muito giro, já ando a chatear o Mariano para ver se ele publica o jogo, para também trazer para o resto da malta. E também temos aquele jogo que tu ganhaste, Pedro, como é que ele se chama? Agora estou... o Mouse Ritter da Games Omniverse. Sim, mas ele aí, esse aí, o da Games Omniverse, agarrou num jogo que era externo e que fez, não era? Eu agora não sei de cor. Ele também contribuiu, talvez se me recordava. Ele realizou essencialmente a caixinha toda. Está muito bem escrito e está muito bem estruturado para a malta jogar, é altamente. E também o Na Floresta. Era isso. Estava a faltar.
O Na Floresta também é um sistema de jogo também muito interessante e simplista e simples para também crianças poderem jogar e também qualquer um poder agarrar. Ah, isso é uma coisa que eu sinto que realmente falta. Um sistema pra você iniciar crianças, sabe? Até tem algumas coisas, mas são projetos pequenos. Seria legal algo maior, sabe? Games Omnivorous já tem alguma dimensão. Mouse Ritter é um dos jogos que eles publicaram. Exatamente. E acaba por se adequar um bocadinho a crianças, porque é uma espécie... Se eu tivesse que definir, diria que é uma espécie de D&D light, por assim dizer, exato, em que os personagens são pequenos ratinhos que vão em aventuras, e isso para crianças talvez seja um bocadinho complexo para crianças mais pequenas, mas é muito simples e é muito divertido. Sim, até é mesmo se uma pessoa for agarrada no Mouse Hitter, ou só tem 3 stats, que é força, destreza e will. Exatamente. É muito simples. Eu acho piada. Ainda não tive a oportunidade também de jogar, infelizmente. Mas é também, como estavas a dizer, falta um bocadinho aquela cena com que as crianças possam começar a iniciar em jogos narrativos e assim. Eu por exemplo, já estive a trabalhar numa comunidade de jogos de mesa, board games e de jogos narrativos, em que muitas vezes apanhava não só crianças, como mais velhos, em que iam iniciar o jogo. Só como eu na altura também só me sentia mais à vontade com o Dungeons and Dragons, eu tentava fazer uma forma simplificada do Dungeons and Dragons e explicar as regras extremamente por alto. E era tipo, se a pessoa quisesse fazer alguma coisa que as mecânicas não permitissem, não vá mal, segue em frente, bora lá tentar, lança um dado, vamos ver o que é que acontece. Lá está, o mercado cá em Portugal, embora não há aqueles tubarões, por assim dizer, como o D&D, como Call of Cthulhu, mas há vários sistemas e vários autores. Estou-me agora também a lembrar da máquina do RPG, o Helder Araújo, que se não estou em erro vai fazer a apresentação de Demon Ninja no Raul Lisboa. Tens o sistema Gesta também. O Gesta, já nem me lembro. Exatamente. Há vários, não vou dizer pequenos autores, porque isso é diminuí-los, eles são grandes autores, mas em Portugal ainda há... Projetos ainda são um pouco pequenos. Ainda há muito domínio dos grandes sistemas. World of Darkness, D&D, Call of Cthulhu. Em parte também pelo facto de que o inglês está muito na nossa cultura, e então muitas vezes quando estamos a falar com malta que quer começar a jogar, geralmente é sempre o D&D, porque ouviu Critical Role, ou então viu Legends of the Vox Machina e quer perceber como é que aquela série ganhou aquela história através de um jogo, ou então Stranger Things também. Stranger Things, na altura quando saiu, imensas pessoas falavam nisso, queriam experimentar, exato. Aqui também foi assim. Eu assistiria uma animação de dados da portuguesa, hein? Se o budget o permitir, se tivermos lendários suficientes, quem sabe? Olha só, gente, vambora! Pode ser que a Solange um dia deste se meta assim um bocadinho em animação. Sim, animação, pode ser que sim. Ela é mais virada para as artes, e pode ser que ela um dia deste se lembre de começar assim a fazer uns sketches animados, snippets. Nunca experimentei, mas também nunca é tarde demais para aprender. Olha, prenda de Natal, já sabes. Cuidado, não faça promessas malucas. Não, sou eu a dizer às Solange. Eu te digo por experiência própria. Não faça. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Pois é, não é? A última vez que eu tive que cumprir uma promessa muito maluca, eu tive que fazer a minha festa de aniversário toda temática com Tormenta. Ui. Isso parece ser altamente, desculpa lá. Até eu ia a essa festa e estás longe. Como convidado ao espetáculo, agora como organizador deve ser um bocadinho. Mas foi divertido, foi legal, valeu a pena. Ainda bem. Imagino que estavam todos a jogar na mesma mesa o Tormenta. Até teve sessão de jogo no mesmo dia. Foi legal. Não posso reclamar, não. Foi legal. Ficaste tu a mestrar ou foi mais a jogar? Ultimamente eu tenho mestrado mais do que jogado. Estamos a ficar os Forever DMs, né? Hoje em dia eu consigo me divertir mais mestrando. Antes eu mestrava tipo, droga, só tem eu pra ser o mestre. Droga. Hoje em dia eu não reclamo mais dessa cena. Pra quem gosta de tomar as rédeas e vamos ser sinceros, é um cargo que dá algum trabalho.
sim, alguma dedicação. Mas uma vez ganhando o gosto, nunca mais desaparece. É verdade. Na minha opinião, a melhor ferramenta que o mestre de jogo pode ter é não se levar tão a sério e improvisar à vontade. Sim. E depois resolver as coisas. Tem muitas pessoas que também querem criar conteúdo com as suas mesas de RPG, com os jogos narrativos. Vocês têm alguma dica? Alguns truques para quem quer começar? Acho que o melhor truque ou a melhor dica é simplesmente começar. Agarrarem no telefone ou agarrarem alguma coisa para gravar e ouvirem-se a si próprios, as suas próprias sessões e tirarem ideias. Eu, na minha opinião, como mestre de jogo até, eu reouvir as sessões e os episódios que saíram ajudou-me bastante a perceber de pequenas coisinhas que eu repetia constantemente, como a nível de frases, ou então pequenas vozes que eu percebia que não eram muito diferentes umas das outras, quando eu na altura pensava que estava a fazer um excelente trabalho. E acho que é mais também divertir-se. No momento em que dentro na mesa estão todos a divertirem-se, isso passa para o podcast ou para a gravação. Exatamente. O importante é se divertir com o que você está fazendo. E começar. Isso aí, e começar. É, porque a ideia é mesmo serem o mais genuínos possível. Ou seja, aquilo que vocês gostam numa mesa, muito provavelmente é aquilo que as pessoas que vão ouvir vão gostar também da mesa. Ou seja, não vale a pena tentar imitar nada, não vale a pena tentar emular algo que vocês próprios não são. Por isso, o melhor é mesmo aquilo que vocês gostam, façam. E certamente quem vai ouvir também gosta. E uma dica, se calhar, para editores de episódio é também aprender a largar os episódios em si. Eu, pelo menos, para o primeiro episódio da Luta pela Coroa, foi 4 semanas em que eu estive a editar aquilo e chegou a um ponto em que eu tive que dizer a mim próprio: larga, isto está bom, não mexe mais, porque se fores a mexer outra vez, vai estar aqui mais uma semana. Verdade. Vocês gravam um episódio de cada vez, ou durante um dia vocês gravam mais de um episódio e vão lançando aos pouquinhos? O nosso hábito é uma sessão de 3 horas e depois fazemos uma divisão para 2 episódios, sensivelmente. No entanto, já aconteceu em que estávamos todos a gravar uma sessão e de repente o tempo ficou mais curto, ou então não houve propriamente grande disponibilidade, porque todos nós temos as nossas vidas, não é? Que é normal. Sim. E tivemos que encurtar, então fica só um episódio em específico. Literalmente é quando há oportunidade, quanto tempo é que temos disponível, isso dá para X episódios, bora. Tá certo. Bom, agora vamos indo para o nosso último bloco do programa. A gente quer saber para os planos futuros, planos de material que vocês têm em mente, próximos de serem gravados. Tem mais alguma coisa que vocês podem contar pra gente? Desde que não seja segredo. Se for segredo aí, tudo bem. Não, temos o Kids on Bikes, como tinha referido antes. Verdade, o Kids on Bikes. Inclusive, um dos dragões aqui do Covil, o Thiago, nosso dragão com sinusite, ele gosta muito de Kids on Bike. E tem uma campanha que ele disse que ia começar e nunca começou. Então fica aí a cobrança, Thiago. Queremos jogar Kids on Bike. Kids on Bikes, na minha opinião, a nível de roleplay, é muito divertido. E é muito versátil também. Mas a nível de coisas que tivemos em mente para poder adicionar para futuras campanhas, era o Alien, era o Kids on Bikes, também falámos em adicionar o Mouse Ritter, tendo em conta que nós também temos os livros disso. E acho que é irmos para histórias diferentes e para estilos de história, porque no final do dia os sistemas são feitos para dar ferramentas aos jogadores e aos narradores para contarem uma história em conjunto. Esse é o objetivo de todos os sistemas, de todas as mecânicas alguma vez feitas. Sim, é um jogo, mas contarmos histórias em conjunto, especialmente nesta vertente de podcasts e assim, também se torna importante. Exatamente, e é mesmo por aí e uma das forças que nós achamos que o nosso podcast tem, que é a questão do cast rotativo, cast e mestres rotativos, é também que cada mestre tem um bocadinho o seu nicho e a sua área de preferência. Eu pessoalmente tenho um bocadinho, não tenho um bocadinho, tenho bastante tendência para coisas mais de mistério, terror, horror, e acredito que isso agora na próxima campanha vai ser um bocadinho patente.
Tanto que é por causa disso que sistemas como Call of Cthulhu, como o Alien, me puxam mais. E aí, com a ideia de termos mais mestres, mais pessoas envolvidas, todas essas nuances pessoais, essas preferências pessoais, tudo o que diferente eles conseguem trazer para a mesa, ficar tudo captado e tudo lançado para quem eles próprios, os ouvintes, gostarem dessas mesmas tendências. E sim, e também não é só manter só nós os dois como mestres, a ideia é desafiarmos mais pessoas que fomos conhecendo ao longo do tempo, porque mestres de jogo também trazem histórias e estilos diferentes para a mesa. Claro, senão as pessoas ficavam enjoadas de ouvir sempre as nossas vozes. Pode ser que a gente ainda convença a Solange a fazer assim uma coisa whimsical, de princesas e tudo mais. Ah, não, pode não. Ser que. Esse ano eu quero meu especial de Natal. Eu vou-lhe dar um toquezinho. Quando ela vier, digo-lhe logo: Solange, estás quilhada, vais ter que fazer um one shot de Natal, assim, mais conto fadas. O Brasil está esperando. Tem um país inteiro querendo ouvir isso, então... Ou então ainda vamos chatear-te a ti, é para fazer de mestre um bocadinho. Quanto mais não seja pela tormenta. Oh yeah! Oh, pode ser. Esse especial de Natal, se houver, já tem uma ideia do sistema que vai usar? Bom, se for à semelhança do que foi usado o ano passado, seria talvez quinta edição, mas isto está tudo em aberto. Sim, como ainda nada foi gravado, as ideias estão todas em cima da mesa. Assim, é a primeira vez que ela vai mestrar? Ela já mestrou uma vez. E é por causa disso que ela está um bocadinho de pé atrás. Entendi. Lá está, isto é um bocadinho o problema do mestre de jogo, que é, acha sempre que o trabalho nunca está tão feito. Nunca está perfeito, nunca. Ele sempre acha que está ruim. Isso aí é mal de mestre. Não tem como. E nós já dissemos que nós adorámos, nós divertimos imenso e queremos a segunda parte. Sim, eu fiz de Capitão Gancho, por isso. Olha só! Exato, eu fiz uma personagem muito semelhante, metendo aqui o copyright, muito semelhante ao Jafar do Aladino. Olha só, isso é interessante. Se eu puder fazer uma sugestão, tem um sistema baseado em Laser and Feelings, que aqui no Brasil a gente chama de G&G, que é o Guaxinins e Gambiarras, porque ele é usado num podcast bem popular aqui no Brasil, que é o Realidades Paralelas do Guaxinim, onde sempre tem uma one shot, cada episódio é uma one shot com um tema diferente, mas o sistema é sempre o mesmo. Esse é um hack do Laser and Feelings, e ele é bem simples, ele tem um atributo só, que varia de 2 a 5, e as rolagens são feitas quando você consegue... Depende do que você quer fazer. Se você quiser fazer uma ação mais mental, você precisa ter o seu atributo, né? Tirar num D6 o seu atributo ou mais. Se for uma ação física, é o seu atributo ou menos. Ok, mas é um conceito engraçado. É bem simples, é realmente bem simples. Se o personagem faz alguma coisa... Normalmente ele rola 2 dados, mas se ele fizer alguma coisa tendo ajuda ou usando uma ferramenta específica para aquela tarefa, ele ganha um dado a mais. E o contrário, né? Quando ele é penalizado, ele pode ter um dado a menos, se ele quiser fazer algo muito difícil. E basicamente é isso. Eu até, se vocês puderem dar uma conferida em pelo menos um episódio, para vocês poderem ver o sistema rodando, eu acho que seria bem legal, seria interessante. Estou bastante interessado. Já estou lendo o PDF. Fazer personagens baseados em personagens da Disney, eu acho que seria engraçado, vai ser, com certeza. E lá está, normalmente esses sistemas mais simplistas prestam-se mais a uma pessoa ser criativa, prestam-se mais ao roleplay, e grande parte das situações engraçadas muitas vezes advém daí do pensar rápido nos pés e de seguir para a frente. Sim. E as one shots também tem esse flavor, né? Essa coisa mais descompromissada. E o pessoal é um clima mais leve, mais solto. Não temos de estar a pensar tanto nas decisões a longo prazo. Parece bem no momento, bem ou mal, independente, desde que dê um momento engraçado e potencialmente memorável, é seguir para a frente. Então, gente, chegou o pior momento do podcast. Não! Que é o momento que nós vamos ter que nos despedir, infelizmente. Se dependesse de mim, eu ficava aqui mais 2 horas batendo papo, mas aí o editor briga comigo.
o editor, o Ricardo, que é o editador aqui nesse podcast. Mas agora eu vou deixar o espaço para vocês. Então, redes sociais, o que vocês tiverem de divulgação, por favor, esse espaço é de vocês, fiquem à vontade. Obrigado, então, sendo assim, nós somos os Dados à Portuguesa. Se vocês quiserem ouvir o nosso podcast, podem seguir-nos em todo o lado onde ouvem os vossos podcasts, é Dados à Portuguesa, não se esqueçam do acento. E também podem nos seguir tanto no Instagram ou no Facebook, que é Dados à Portuguesa. Estão lá, iremos dar todas as novidades que irão sair e também, brevemente, teremos a estreia da nossa próxima campanha, As Negras Oportunidades. Exatamente. Tudo o que é podcast, tudo o que é redes sociais, o mesmo handle, Patreon, exatamente a mesma coisa, Dados à Portuguesa. Esperemos que gostem do conteúdo. Se gostarem, pronto, mostrem o vosso apoio, entre aspas. Deem um like, façam um comentário, ou então, mesmo se não gostarem, deem-nos o vosso feedback. Também temos todo o interesse em melhorar. Como nós estamos a começar, queremos acabar em grande, mal por mal, nem que seja crescermos mais e mais. Exatamente. Todo feedback sugestões, se quiserem jogar connosco, se quiserem mestrar. A nossa ideia é expandir isto ao máximo para ser multitudo. Todas as pessoas que quiserem, tiverem interesse, estejam à vontade. Então é isso, gente. Vamos, por favor, mostrar o apoio ao Dados da Portuguesa. O link do Patreon, o link dos episódios vão estar todos na descrição, das redes sociais também. E eu, francamente, recomendo. É bastante divertido. E vamos fazer a comunidade lusófona, né, se apoiar e aumentar os nossos horizontes, né? Ampliar os horizontes, ver o que os nossos vizinhos estão fazendo. E tem muita coisa legal. E que eu espero que o público do Brasil, de fato, abrace o Dados da Portuguesa. Eu já abracei e não me arrependo. Eu tenho me divertido bastante. E é assim que nós encerramos. Uhul. Vamos dizer eu não digo adeus, vamos dizer até breve aos ouvintes. Então, pessoal, até breve. E eu espero de verdade ter mais vezes o Dados da Portuguesa aqui no Covil do Dragão. Nem que seja na Tormenta 20. Está prometido, está prometido. Tá, era exatamente o que eu ia dizer. Exatamente. É verdade. Então, teremos em breve um crossover de Covil do Dragão e Dados da Portuguesa numa empolgante aventura chamada Dado Selvagem. A promessa está feita e dessa vez a promessa não é só minha. Isto é promessa mútua. É uma promessa mútua. Então, pessoal, vai, filho, fala, acabou. Pronto. Então, até breve, gente. Tchau, tchau. Até breve, obrigado. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço. Como o Salazar mesmo. Oi, foi abaixo, bem. É esperar um caso. Sim. O host foi abaixo. Oh não! Oh no! Ok. We are the podcast now. Nós somos os dragões. Esta é a nova ordem de trabalhos. Finalmente fomos nós a vencer. Nada nos conseguiu invadir o sistema. As baratas conseguiram retomar o meu domínio. Eu sabia. Estava tudo programado. Olha, depois o Ricardo vai mostrar isto ao rapaz. Não, vamos aguardar pacientemente e confortavelmente pelo retorno do nosso gracioso host. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.